Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouco sobre ângulos, enquadramentos, que todo mundo acha que é coisa de quem estuda cinematografia, só que quem mexe com IA precisa saber esses nomes mágicos, tá? Pra na hora de fazer o seu prompt ou de pedir aquela imagem, você conseguir pedir de uma forma certa pra você conduzir uma inteligência artificial da forma mais correta possível e conseguir chegar no resultado que você almeja, beleza? Vamos começar falando do Wide Shot ou então plano geral. Bom, nesse plano geral ou Wide Shot é onde a gente mostra tanto o personagem quanto o cenário, o ambiente que ele tá, beleza? A gente tem uma variação desse ângulo também, que é o grande plano geral, ou então Extreme Wide Shot, e o personagem ele começa a ficar cada vez mais pequeno, dando ênfase que ele é minúsculo em comparação ao ambiente. Tá? São imagens para passar a sensação de grandeza do lugar que o personagem tá, que ele tá pequeno, ou então para você só simplesmente mostrar o cenário que o personagem se encontra. Ele é um plano mais aberto que mostra tanto o personagem sempre de corpo inteiro, quanto o cenário que ele se encontra. O próximo é um ângulo muito famoso que chama plano americano. Nesse plano aí a gente mostra o personagem do joelho para cima. Ele chama plano americano porque ele era muito usado em filmes de cowboys, que tinha que mostrar a arma na cintura. Ele também pode ser reconhecido como cowboy shot, tá? Então toda vez que você quiser criar uma imagem ou fazer uma imagem que tenha esse ângulo, o nome é plano americano, que é excelente para mostrar tanto a linguagem corporal da pessoa sem perder as expressões faciais. Subindo um pouco mais, a gente tem o plano médio, que mostra da cintura da pessoa mais ou menos até o topo da cabeça. Ele também é chamado de medium shot e é o ângulo mais padrão que se usa para filmar diálogos, porque ele tem ali uma distância muito próxima da realidade, de como seria uma conversa natural e real. O próximo ângulo é esse ângulo que eu tô conversando com vocês aqui, que é o ângulo close-up, ou então primeiro plano, que corta da pessoa, do peito da pessoa, até o topo da cabeça. Ele é um ângulo usado mais para criar uma intimidade, até porque o foco desse ângulo não é o cenário no fundo, tá? O foco desse ângulo é a pessoa em si, mostrar mais ali dela, isolando a pessoa do fundo e jogando toda a importância da cena pra pessoa, pro sentimento que ela tá sentindo na hora, pras expressões dela e pro que ela tá falando. Bom, o próximo plano de enquadramento é o primeiríssimo plano, ou Big Close-Up, e ele é utilizado para focar mais ainda nas expressões da pessoa, aonde pega do queixo até o fim da cabeça, então foca totalmente na cabeça da pessoa. O rosto, ele chega a preencher a tela toda. Ele é muito utilizado para criar um drama, para criar tensão e passar esse sentimento pesado, sabe? Pra focar realmente no que aquela pessoa tá pensando. E depois disso a gente tem o Extreme Close-Up, que é só o detalhe do rosto da pessoa. Então a câmera dá um zoom maior ainda, focando somente no olho ou somente na boca. E isso é usado para direcionar totalmente a atenção do telespectador para aquele detalhe pequeno, tá? Todos esses ângulos eles podem ser utilizados também com produtos, como por exemplo o close-up, ele consegue ser utilizado para dar o foco no produto total, sem mostrar muito do fundo, deixando o fundo apenas ser um cenário. Quando você quer mostrar algum detalhe, você pode utilizar ali também o Extreme Close-Up ou então o primeiríssimo plano para mostrar algum detalhe pequeno desse produto, muito utilizado em unboxings aqui no YouTube e em outros casos também no Instagram e tudo mais. Vocês entenderam? Vamos conversar um pouco sobre o posicionamento da câmera e a altura dela referente ao personagem que a gente está mostrando na tela, beleza? O primeiro plano chama plano normal, câmera na altura do olho, onde a câmera ela fica paralela, ou seja, vocês aqui estão quase na altura do meu olho, vocês estão um pouquinho mais para baixo, mas está quase na altura do meu olho, e isso te passa uma sensação neutra, apenas de conversa, uma câmera padrão. Bom, o próximo ângulo é um ângulo chamado plongé, que é quando a câmera ela tá acima do personagem, ou seja, tá tendo aquela visão de cima do personagem, deixando o personagem muito vulnerável, inferior ou fraco ou oprimido também por causa desse ângulo, ok? Agora, se a gente colocar a câmera para baixo da altura do olho do personagem, a gente tem o contra-plongé. E isso, ao contrário do que o plongé faz, de deixar o personagem pequeno, vulnerável, fraco, oprimido, isso torna o personagem mais forte, grandioso, heróico, ameaçador, no controle da situação. Agora, se a gente elevar isso um pouco ao extremo, e aí a gente for para um ângulo onde o personagem fosse visto completamente de cima, tem um nome muito específico e interessante que chama Bird's Eye, ou então zenital, muito utilizado aí em programas de cozinha, onde tem que mostrar ingredientes, ou então quando o personagem ele é visto de cima para baixo, num ângulo de 90 graus, tá bom? Ele chama Bird's Eye porque ele simula a visão do que um pássaro teria de você ali naquele momento. É muito comum ver esse tipo de ângulo em mapas também, que é visto de cima para baixo, em mesa, unboxings também tem bastante disso. Ao contrário desse olhar de pássaro de cima para baixo, indo ao contrário do ângulo do Bird's Eye View, que é o Worm's Wide View, ou então o Nadir Shot, que é um ângulo que seria o ângulo de uma minhoca te olhando, tá bom? Basicamente é um ângulo ao contrário do Bird View, porque ao invés de ser em cima, ele tá te olhando de baixo, então é o extremo daquele que a gente viu do contra-plongé, muito inferior ao personagem. Muito inferior ao personagem. Ele é visto completamente de baixo. Cara, esse ângulo é basicamente o ângulo do Bird's Eye View. Ao contrário, ao invés de ser 90 graus em cima, você vai filmar praticamente 90 graus abaixo, um pouco a mais. Por exemplo, se aqui fosse 90 graus,
a gente estaria filmando a pessoa nesse tanto aqui, beleza? Esse é o Nader Shot, ou então o Arms Wide View. Cara, agora a gente tem um plano muito interessante que poucas pessoas utilizam, tá bom? A gente utiliza isso mais quando a gente quer passar uma sensação de estranheza, uma sensação que, tipo, nossa, não tá legal, não tem algo certo, que é o plano aberrante, também conhecido como plano holandês, ou então Dutch Angle, que você pode colocar aí nas IAs, que é um plano onde as coisas estão um pouco tortas. É torto horizontalmente, é como se eu fizesse isso daqui, ó. Vou mexer um pouco na câmera aqui, ó. Tá vendo que fica um pouco torto, não fica legal, dá uma estranheza? Esse é o plano holandês. E ele pode causar tanto desconforto, pode mostrar caos, loucura, desorientação psicológica quando o personagem tá bêbado ou alguma coisa do tipo, e dá muito dinamismo na cena também. Saindo um pouco agora de ângulos de câmera e enquadramento, eu vou falar alguns movimentos de câmera que pode ser muito útil na hora de fazer algum vídeo com inteligência artificial, ou então na hora de gravar os seus próprios vídeos. Temos o Pan e o que faz o movimento de rotação da imagem. Temos também o Dolly Zoom, muito utilizado no cinema, que dá esse efeito de tontura, ok? Tem também o handheld, que simula ali a câmera na mão da pessoa, que traz realismo pra cena e parece que foi gravado por uma pessoa ali na hora e não por um robô. E se você quiser, eu posso trazer mais nomes de movimento de câmera aí na hora de gravar, que eu sei que isso pode te ajudar bastante a construir seus prompts, ou então te ajudar aí na hora de criar os seus roteiros e definir o tipo de ângulo, enquadramento e movimento que a câmera pode fazer. E para facilitar a sua vida, eu deixei todos esses nomes que eu utilizei aqui na descrição desse vídeo. Teste na próxima vez que você for fazer o seu prompt. Eu tenho certeza que esses nomes vão te ajudar e você vai conseguir um resultado muito mais preciso para aquilo que você precisa. Agora, se eu conseguir te ajudar, além de escrever aqui nos comentários para mim, deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente fala de design, edição de vídeo e muito mais que você precisa saber para dominar essa área de criação digital em 2026. Eu espero ter conseguido te ajudar. Um beijo para vocês. Até uma próxima.